Armazenar datas e horários é algo bastante comum em tabelas de bancos de dados. E para manipular essas datas e horários, existem várias funções embutidas dentro dos sistemas. Nessa aula, a gente vai ver algumas das funções disponíveis para manipular a data e hora no SQL Server. Para fazer o armazenamento de datas e horários, a gente utiliza tipos de dados específicos para data e hora. Nessa tabelinha que está aparecendo na tela, nós temos os tipos de dados comuns no SQL Server, e alguns desses tipos também aparecem em outros sistemas de bancos de dados. Então a gente vai ter os tipos time e date, que são os mais comuns, para armazenar, respectivamente, hora e data. O formato da hora é hora, minuto e segundo, com nanosegundos, e o formato da data é ano, mês e dia. Então, internamente vai armazenar nesse formato, mas a gente pode exibir para o usuário no formato que você quiser, dia, mês e ano, por exemplo. A precisão é de um dia para esse formato date, no intervalo de 1 de janeiro do ano 1 até 31 de dezembro do ano 9999. E esse aqui é o tipo mais comum para data. A gente também vai ter disponíveis os tipos Small Date Time e Date Time, que armazenam ao mesmo tempo data e hora. O Small Date Time tem uma precisão e um alcance menor do que o Date Time. E ambos armazenam as datas e horários no formato ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Sendo que o Small Date Time começa no ano 1900 e vai até 2079, 6 de junho de 79. E o Date Time começa em 1753 e vai até o ano 9999. Se você não precisar armazenar hora, então use sempre o tipo Date para armazenar espaço e também para evitar problemas que podem ocorrer ao comparar uma data com a outra ou fazer operações entre datas. Dito isso, vamos ver algumas das funções de data e hora disponíveis no SQL Server. A primeira função que a gente vai ver é a função getDate. O que faz a função getDate, ou obter data? Retorna um valor que tem a data e hora do computador onde está rodando a instância do SQL Server. Então ela funciona mais ou menos assim. Vou dar um select, getDate, a função é essa daqui, getDate com os parênteses. E eu vou retornar a data numa coluna que eu vou chamar de data e hora atuais. Então vamos rodar isso aqui para ver o que ele vai nos mostrar. Então ele mostra que hoje é dia 12 de agosto de 2024, vem nesse formato 2024, 812, e horário 11h44, 22.213. Então é bem simples, ela simplesmente pega a data e horário atuais. A gente pode usar o getDate, por exemplo, para na hora de inserir um registro, do qual eu preciso registrar a data e a hora de inserção, eu pego na hora no sistema e faço a inserção na tabela. Portanto, isso aqui retorna um dado do tipo dateTime. Uma outra função similar é a função getUTCDate, que vai retornar um valor contendo a data e a hora do computador no formato de hora UTC, Tempo Universal Coordenado. Como é que é isso? Vou executar aqui embaixo. Então é getUTC, UTC-date. Quando eu executo isso aqui, ele vai me mostrar a mesma data de hoje, só que horário 14h45, 3 horas à frente, porque o tempo aqui onde eu estou, que é a cidade de São Paulo, é UTC-3, ou seja, é uma hora que tem a ver com fusos horários. E uma outra opção para mostrar a data e hora atual é o seguinte, select current underscore timestamp, que não é uma função, é um valor. Tá? Então a gente não tem os parênteses. Quando eu executo isso aqui, ele mostra 2024, 8/12, 11h45, o mesmo que retorna o getDate. Aqui eu não coloquei um nome de coluna, por isso veio como nenhum nome de coluna. Então tanto faz você usar um quanto usar o outro na hora de armazenar uma data dentro de um banco de dados. Também existem funções específicas definidas para a gente retornar partes de uma data ou de uma hora. Vejamos algumas delas. Vou jogar um pouquinho para baixo isso aqui. Por exemplo, nós temos uma função chamada year, que vai extrair a parte do ano de uma data. Então, se eu fizer um select year, que significa ano em inglês, e passar como parâmetro para essa função getDate as ano, o que ele vai me retornar? Ora, o ano. Então, quando eu executo, olha que beleza, 2024. Assim eu consigo pegar só a parte que me interessa naquele momento e armazenar ou visualizar. Se eu estiver, por exemplo, lendo uma data que já está armazenada no banco de dados. Da mesma forma, a gente vai ter função para mês e para dia, que são muito úteis. Então, eu vou executar as duas aqui. Para mês, a função é month. Você vai simplesmente escrever em inglês, month. E aqui eu vou colocar como mês
o nome da minha coluna. E para dia, como você já deve estar imaginando, o nome da função é day, que vai ser o dia. Então, vou executar o month e ele vai me dizer que estamos no mês 8, que é agosto. E o dia de hoje é o dia 12 de agosto. Então, ele extrai de dentro do getDate, que retorna data e hora, extrai o ano, o mês e o dia separadamente, que pode ser bastante útil para a gente armazenar ou visualizar os dados. Uma função bastante útil que a gente tem disponível também é a função datediff. O que é um datediff? Datediff. Diferença entre datas. É uma função que vai retornar um intervalo de tempo entre duas datas. Então eu consigo saber quanto tempo decorreu de uma data até chegar em outra. A sua sintaxe é a seguinte. Sintaxe. Como é que a gente escreve essa função corretamente? A gente vai escrever datediff e dentro de parênteses a gente vai passar 3 argumentos. A parte da data que a gente quer, a data inicial e, finalmente, a data final. Isso aqui vai retornar para a gente um intervalo entre essas duas datas, a inicial e a final. Bom, vamos ver um exemplo. Suponha que eu faça um select datediff. Eu quero a hora, a parte é o que eu quero usar no meu cálculo, eu quero usar a hora. Então eu vou pegar um getUtcDate, que você já conhece, já sabe do que se trata, como data inicial. E como data final eu quero um getDate. Então eu passei data inicial getUtcDate, data final getDate, ou seja, a hora UTC e a hora do meu local aqui. E eu vou colocar um SUTC São Paulo. Então o que isso aqui vai retornar para mim? Deixa eu fechar esse comentário. Ativei a minha função. Vou consertar aqui que é UTC. Beleza. Então agora a gente vai executar e olha só o que ele vai retornar. Menos 3, que é o esperado. Significa que o meu horário aqui é menos 3 em relação ao horário UTC, que é o antigo horário do meridiano de Greenwich. Tá? Então o interessante aqui notar é que a gente pode passar a data assim, como uma função que retorna a data, ou a gente pode escrever direto a data aqui dentro, que é o próximo exemplo que eu vou fazer. E aqui na frente, a gente coloca sempre a parte que você quer calcular especificamente. Nesse caso, eu pedi a diferença em horas. Mas a diferença pode ser em anos, em meses, semanas, minutos, segundos, até mesmo em milissegundos. Isso vai depender do caractere que você usar nessa posição. Você está vendo na tabelinha aí quais são as partes disponíveis. Então, por exemplo, para ano, YY ou YYYY, 4 dígitos. Para mês, MM. Para dia, DD e assim por diante. Eu usei o HH, que é de hora. Legal? Então, você utiliza o que você precisar para calcular essa diferença entre datas. Portanto, diferença entre datas não é só em dias, é no intervalo de tempo que você precisar. Vamos ver outro exemplo, então. Para esse segundo exemplo aqui, eu vou fazer assim. Eu vou dar um select datediff. Eu quero em dias essa diferença e eu quero saber quantos dias se passaram desde uma determinada data. Por exemplo, desde 1980, mês 12, dia 15, vamos supor. Desde 15 de dezembro de 1980 até hoje. Então, hoje, getDate, eu pego a data atual. Então, ele vai calcular quantos dias se passaram entre 15 de dezembro de 1980 até hoje. Então, vamos ver o que ele vai me retornar aqui. Ele vai dizer para mim que se passaram 15.946 dias de intervalo entre essas duas datas. Como você pode imaginar, isso é muito útil, por exemplo, para fazer cálculos financeiros, calcular multas, juros, né, dependendo do tempo decorrido, retorno de investimentos com liquidez diária, tudo isso é bem legal com o uso desse tipo de função, porque facilita bastante ao trazer diretamente o intervalo entre as duas datas. E aí você pode usar isso num cálculo. Uma outra função interessante é a função datePart, que vai te retornar uma parte de uma data, que é meio parecido com usar o day, month ou year junto com o getDate, só que aqui é um pouco mais direto. Então vamos ver um exemplo do datePart. Eu vou dar um select datePart e aqui você vai especificar qual é a parte que você quer retornar. Por exemplo, vamos usar o nosso banco de dados biblioteca. Suponhamos que eu queira saber o ano de lançamento de um livro, ou os anos de lançamento dos livros.
Como é que eu faço isso? Eu uso o date part e posso inclusive separar ano, mês e dia para um ou mais livros da minha tabela. Vamos fazer o seguinte, primeiro para ano. Para ano, a gente vai usar aquela mesma tabelinha anterior. Você vai dizer que a parte que você quer é o ano, então Y com 4 caracteres, e a coluna que eu vou acessar é data pub, que é a data de publicação. Eu vou chamar isso aqui de ano lançamento. Então, ano de lançamento. From, tabela de livro. Aí você pode trazer todos os livros ou um livro específico. Por exemplo, eu vou filtrar por ID livro igual 105, pode ser, o livro 105. Então, quando eu executo isso, ele vai dizer em qual ano esse livro foi lançado. 2014. Em vez de trazer a data inteira, né, lá no banco de dados está armazenada a data completa, dia, mês e ano. Eu posso, inclusive, trazer na mesma consulta outras informações. Por exemplo, coloco aqui uma vírgula, e aí a gente coloca um outro date part, e aí eu vou trazer, suponha o dia, DD, data pub. Aí eu vou colocar um cabeçalho para a coluna para eu saber do que se trata esse valor que está sendo retornado, e a gente vai fazer o exemplo agora. Então agora eu estou trazendo o ano e o dia. Executando, 2014, dia 1. Ficou faltando o mês. E se eu quiser o mês? Aí é só seguir o mesmo padrão. Vírgula, date part, o mês é MM, da coluna data pub, as mês. Beleza. Agora, quando eu executo, ele vai trazer os 3 dados separados. Dia 1, mês 1, dia 1, 2014 é o ano. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é, por exemplo, aqui onde está o mês, MM, em vez de usar a função datePart, a gente pode tentar utilizar a função dateName. Então aqui eu apago o part e escrevo name, que é uma outra função interna, dateName. Nesse caso, quando eu executar, ele vai me dizer que o mês é janeiro. Então ele traz o nome do mês, em vez de trazer o número do mês, o que também pode ser bastante útil para a exibição de resultados para os seus usuários. Em vez de trazer o mês, na forma numérica, a pessoa tem que pensar que mês é aquele, já vem o nome direto. Então, dateName traz o nome específico daquele tempo, daquele objeto temporal. Então, duas funções bastante úteis, datePart e dateName. E aí a gente pode começar a fazer cálculos com as datas. Nós temos, por exemplo, uma função chamada dateAdd, para adicionar ou subtrair o intervalo de tempo de uma data. Então, como é que é esta função dateAdd? No caso, o dateAdd vai funcionar assim. DateAdd, e aí você vai especificar a parte que você quer somar, número e data. Parte, número e data. Número é o intervalo que vai ser adicionado ou subtraído se ele for negativo. Você pode usar números negativos aqui dentro também. Então, é mais ou menos o inverso do datediff, que traz uma diferença entre as datas. Aqui a gente vai adicionar uma data a outra. Por exemplo, vamos fazer um exemplinho aqui. Suponha que a gente tem um livro que foi lançado numa determinada data num país. Vamos supor, nos Estados Unidos o livro foi lançado num dia e foi publicado em outro país 50 dias depois. Pergunta: em que dia ele foi publicado no outro país? No Brasil, por exemplo. Então vamos fazer assim. Eu vou dar um select data pub, porque é onde está a data de publicação dos livros, e vou colocar como alias essa coluna publicação nos Estados Unidos. Beleza. E aí eu quero saber a data de publicação no Brasil, que vai ser 50 dias depois. Como é que eu faço isso? Eu vou somar 50 dias à data de publicação original. Então, para isso, eu vou dar um dateAdd. E aí eu vou especificar que eu quero como parte dia, ou seja, DD, vírgula. Quantos dias? 50, beleza. E quem vai receber? Qual é a data que vai ter esse número adicionado? É a data que está em DataPub, na coluna do banco de dados. Olha só que interessante, eu trabalho direto no banco de dados. E aqui eu vou colocar um alias, publicação no Brasil. Beleza. Aí, claro, não posso esquecer de dizer de qual tabela vem essa informação. Então, from, livro, e posso até colocar um filtro, where, id livro,
igual, vamos supor que seja o livro 104, que é publicado 50 dias depois. Então, RD livro igual 104. Então, quando eu executo isso aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 1 de junho de 2012 e no Brasil ele saiu em 21 de julho de 2012, que é 50 dias depois. Então, adicionamos 50 dias à data de publicação. Você consegue prever quando vai acontecer algo no futuro aqui fazendo o cálculo. E eu posso trabalhar com a data de hoje, inclusive. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, select, dar o meu date add, especificar dias. Lembre que você pode especificar horas, minutos, meses. É só você mudar essa parte, né, usando aquela tabelinha com os códigos. Vamos supor, eu quero saber que dia vai ser daqui a 20 dias. Vamos supor, você vai viajar hoje e vai voltar daqui a 20 dias. Que dia será a data de retorno? Então, DD, vírgula, 20, vírgula, e aí eu vou passar a data de hoje. A data de hoje a gente consegue pegar direto do sistema com getDate, que foi a primeira função que a gente viu. Fecho parêntese, ponto e vírgula, e aí quando eu executar isso aqui, ele vai me dizer que vai ser dia 1 de setembro de 2024. Portanto, daqui a 20 dias já será dia 1º de setembro. Veja que ele trouxe a data completa, incluindo hora, minuto, segundo e décimos de segundo. Claro que você pode filtrar isso se você utilizar uma função como essa daqui, por exemplo, datePart. Tá? Ou então, lá em cima a gente fez um year, month, day especificamente. Você pode especificar o dia, o mês ou o ano. Então você pode pegar a parte que você quer, se você assim o desejar. Agora, é interessante notar que ele vem sempre nesse formato, que é o formato americano. Primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. E se eu quiser exibir essa data num formato diferente, a gente consegue? Sim. Para isso existe uma função chamada convert. É uma função que vai converter uma expressão de um tipo de data para outro tipo, que também pode ser usada para mostrar a data em formatos diferentes. Então essa função, que é o convert, ela funciona assim. Convert, tipo de dado, você vai especificar primeiramente o tipo de dado, alvo, né, o que você quer, vírgula, uma expressão que é o valor que vai ser convertido, é a data que você vai converter. E o estilo é o formato de saída que você deseja. Então, com convert você consegue fazer uma conversão e a gente vai fazer alguns exemplos. Com relação aos estilos, você está vendo nessa tabela de estilos quais são os estilos disponíveis. Então, a gente tem os valores de 1, 2, 3, 4 até 12, para ano com 2 dígitos. Para ano com 4 dígitos, os valores são similares, mas tem um 0 na frente, o caso das centenas, e aí mostrando na coluna número 3 a entrada e saída, como é que o dado ele vai ser exibido, como é que ele vai ser lido e exibido na tela. E na última coluna dizendo onde é usado esse padrão especificamente. Então o padrão mais comum é o dos Estados Unidos, ou o padrão ANSI, que no caso é o padrão que está sendo utilizado aqui, ano, mês e dia. Estados Unidos é mês, dia e ano, na verdade. Padrão francês, dia, mês e ano, que é o padrão que a gente usa. Dia, barra, mês, barra, ano. E existem outros padrões, com pontinho, com tracinho, assim por diante. Para hora, também tem hora, minuto, segundo, padrão ISO, entre outros. Então vamos fazer um exemplo de conversão para mostrar o dado na tela no formato que a gente precisa. Primeiramente, eu quero a data no formato nacional. Então a gente vai fazer assim. A gente vai dar um select, vou chamar a função convert, e aí eu vou passar para ela a data que eu quero converter. Aí você vai lembrar qual o tipo de dado que eu quero. Eu quero exibir a informação na tela, né, a saída da informação. E a exibição é sempre feita na forma de varchar, de caractere. Então eu vou dizer que eu quero uma saída em varchar, como por exemplo 10 caracteres, vírgula. A expressão que eu quero é a data de hoje, eu vou pegar com getDate de novo, beleza? E o formato no final, que é o estilo. O estilo que a gente usa aqui é o estilo 103, 103, certo? E eu vou chamar isso na coluna hoje, batizar a coluna como hoje. Então, olha como ele vai me mostrar o resultado. 12/agosto/2024, que é o estilo francês da tabela, que é o que a gente usa. 12 de agosto de 2024. Ele fica muito mais legível para o usuário final. Ou talvez para a aplicação que está recebendo esses dados fazer o trabalho. E eu também posso especificar somente uma parte, se eu quiser. Por exemplo, somente a hora.
Para a hora, eu mudo 103 para 108. E aí eu vou especificar. E aí, ao executar, ele vai mostrar que a hora é 12 horas, 6 minutos e 49 segundos. Então, eu posso extrair também a parte da hora na forma de varchar, utilizando essa mesma função convert. E aí, claro, a gente pode fazer isso aí para os dados que estão no banco de dados. Vamos fazer um exemplo com o nosso banco de dados. Eu quero retornar o nome de um livro e a data de publicação dele, no formato que a gente usa aqui no Brasil, dia, mês e ano com barrinha. Então, a gente faz um select, nome livro, vou batizar como título, e aí eu vou converter a minha data, convert, a data para varchar, que vai ser exibido na tela na forma de caractere, de 10 posições, pode ser mais ou menos, aí fica a seu critério, só não pode ter menos caracteres do que os que vão ser exibidos. Vírgula. Qual dado? A data de publicação, que está na coluna do banco de dados, de formato 103, que a gente geralmente vai usar. E aí eu vou batizar isso aqui como publicação. From tabela de livro. Não vou filtrar, eu quero todos os livros sendo exibidos nesse formato. Quando eu executo, ele traz os livros e a data de publicação no nosso formato, 1 de junho de 2012, 16 de setembro de 2014 e assim por diante. Bem legal, né? Então isso aqui facilita bastante para exibir os dados para o usuário final. E a gente pode usar essa função tanto aqui no select para consulta, quanto, por exemplo, na cláusula where para fazer um filtro. Ele vai entender também. Como assim? Vou modificar esse cara aqui. Eu vou deixar esse nome livro, título, convert varchar do jeito que está, só que agora eu vou adicionar um filtro. Cláusula where, data de publicação, maior ou igual, e agora eu vou pedir para ele trazer para mim os livros que sejam mais recentes do que uma data específica. Qual data? Pode ser, por exemplo, 10 de outubro de 2015, suponhamos. Então eu poderia fazer isso assim, simplesmente entre aspas escrevendo 2015, 10, 10. Certo? Mas eu posso passar a data no nosso formato convencional, que é mais fácil de entender. Como? Utilizando o convert. Então a gente faz um convert, aí eu vou dizer que aqui é um varchar de 10 posições que eu estou convertendo, vírgula, passo a data no meu formato, 10 de outubro de 2015, entre aspas no caso, e o formato, eu estou informando que é o formato 103, para ele entender onde está o mês, onde está o dia, onde está o ano. E aí fecho parêntese. Agora ele vai trazer as datas filtradas por data mais recente do que esta data aqui. Então quando eu executo, beleza, trouxe os livros, olha só. 2017, 16, 20, 19, 16, 16. Nenhum deles é anterior a 2015, a outubro de 2015. Então essa conversão funciona também para ser usada como filtro, e aí ela se torna bastante poderosa por conta disso. Tranquilo? Bom, então é isso. A gente viu nessa aula algumas funções para manipulação de data e hora no SQL Server. Existem algumas outras além dessas que você vai encontrar na documentação oficial do SQL Server, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você consultar. E aí eu recomendo que você faça testes no banco de dados para poder treinar o uso dessas funções. Nas próximas aulas veremos outras funções variadas que existem disponíveis no SQL Server para manipulação dos dados armazenados nos bancos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!